Voltando com Freud Explica, hoje falando sobre depressão e superação. Ana, é uma pergunta que tem muito a ver com o que você fala, da Carla. A depressão sempre existiu ou é fruto da nossa sociedade maluca que nos deixa tão inseguros e com nossa autoestima tão baixa? Tem muito a ver com o contexto do, né? Carla, né? Carla, eu sou suspeita. Eu acredito que essas doenças todas da cabeça, ninguém fica louco à toa. Tava falando isso com a Tati antes, né? A gente vive numa sociedade doente. Então, assim, se a gente olhar, é uma sociedade desumana. Você tem lá, eu comentei isso, né? Você tem 1 bilhão de pessoas passando fome e 1/3 da comida é desperdiçada, não é que não tem comida. Então, assim, para mim é sintoma, gente. As doenças estão só tentando acordar, né, gente? Você falou essa questão da comida, me lembrou um dos TEDs, né? E que eu vi o professor Siddhartha falando de questão de necessidade de sono, alimentação, e eu vi que você participou. Participei. Né? Eu achei fantástico. Ai, que difícil, menina, em inglês aí. Muito legal. Nossa, assim. muito difícil. Assistam, o vídeo está passando no site de Pensamentos Filmados, entrem lá que tem a participação dela no TED, que é muito bacana. Tem o canal do Pensamentos no YouTube. Se colocar no YouTube Pensamentos precisa, Filmados... fazer uma legenda para quem não entende o inglês, né? Tem legenda, você porque tem que eu vi habilitar. Em inglês. Tá. É só habilitar, a gente colocou no canal do Pensamentos, tem. No do Como é que foi não. participar do TED? Menina, foi um horror. Foi assim... Eu sou louca pra participar de qualquer forma. Eu assim, nossa... Primeiro que deu tudo errado nesse TED que teve no Brasil, no sentido de técnica. Tá. Então as coisas explodiam, aí eles tinham que refazer, então era para começar às 6, começou às 8. Você tá brincando? Foi divertidíssimo. Já começou com a parte... já começou aquela bagunça, né? Mas foi muito divertido. O pessoal é muito bacana, eles são demais. Mas aí, quando foi minha vez de falar, eu estava lá desde as 4 da tarde. Eu fui falar às 11. Nossa! Eu já nem lembrava que eu ia falar, porque eu já estava assistindo, eu fui a penúltima, e eu já estava tão, né, envolta com tudo que os palestrantes, aquela coisa, eu nem lembrava mais. Eu achei bacana que você já começa falando, eu vou pedir para todo mundo respirar fundo, né? Porque eu estava assim, eu falei, nossa, agora eu tenho que falar da minha história, né? Sim. Em inglês. Em inglês, foi, tem um monte de gente. Eu entrei assim, eu falei, quase que eu dei meia volta e saí, sabe? Eu vi todo mundo, quase que falei, gente, oi, tchau. Eu não gostei, sabe? Não, foi uma experiência, eu tava muito nervosa. Tá. Assim, E aí você tem um relógio que fica ali, contando o tempo. Ah, é? É, menina, maior pressão. Nossa. Aí eu falei, Não. Eu falei, ai, gente, eu não nasci pra ficar fazendo palestra, não. Falei, nossa, acabou, eu tava, sabe? Eu falei, Ana, então a gente parou aos 18 anos, quer dizer, você tem essa tentativa de suicídio, graças a Deus. Não deu certo, né? Fracassei, o fracasso às vezes é bom, né? É bom, exato. E aí foi aquela que foi indo. E essa coisa da família, da sociedade que não entende, então, tipo, mas você não melhorou ainda? Uhum. Faz 15 dias, você não melhorou. E essa pressão, então, eu continuei na negação. Então, eu não tenho nada. Então, não, vamos lá, fingindo que estava tudo bem. E fui indo, acreditando assim, tá, vou ter que viver assim, então tá bom. Uhum. Nessa época, teve um menino que eu comecei a namorar, que eu acho que ele era muito louco, porque para namorar com alguém que tá né, arrebentada, a pessoa tem que amar muito. E ele, por incrível que pareça, o amor dele, né, essa nossa relação foi o que me ajudou, assim, a tábua de salvação. Mas ajuda muito, né? Porque eu tinha essencial. pelo menos uma pessoa ali. Achou... Exato. Eu tinha crise, ele não ficava perguntando, ele me abraçava, ele estava ali. Você sabe o que eu sempre falo, Ana? Eu acho que a gente precisa, né? Todo mundo, a gente precisa ter a certeza que existe pelo menos uma pessoa.
né? Eu acho que isso traz uma segurança, traz um bem-estar, sabe? Você saber que você não está sozinho. Tem pelo menos uma pessoa ali que... Se tiver uma pessoa, né? Por isso que os grupos são tão bons, né? Exatamente. Você tem ali, poxa, aliás, para quem, gente, tem muito grupo de ajuda. Sou super fã desses grupos. Porque às vezes a pessoa não tem ninguém. Né? Eu falo com muita gente, tem gente que me fala, eu não tenho ninguém. Vá para os grupos de ajuda, porque ali alguém ali você vai achar, pelo menos você não vai se sentir tão só, tão ET. Né? Exato, a questão do espelho, né, gente, desses grupos anônimos, quer dizer, você sente que o outro sente e tem histórias parecidas com a sua. Então você não é o único que passou por isso. Eu também sou hiper fã desses grupos, eu acho que é... Né? Porque você está sozinha. Eu, nessa época, se eu soubesse, nossa, eu teria ido, mas não sabia, não tinha internet, não era como é hoje, né? Não tinha o Google, né? Só ir lá no Google, não tinha, era tudo muito mais difícil. Então, assim, eu tive esse namoro que foi realmente o que me deu força para eu... E aí eu continuei indo em médicos que não me ajudaram, até que eu achei um homeopata, já tinha ido em vários que também não me ajudaram. E esse homeopata, com a homeopatia dele, depois de uns 3 meses eu estava bem. Os sintomas começaram a ir embora. Tá. E aí eu achei que agora ok, né? Passou, né? Até então eu não tinha entrado em contato com nada do meu histórico de vida, né? Tá. Você ainda estava no processo de negação. Processo de negação. Tá. Não é comigo, não tem doença, sou normal, porque eu achava que ser normal era legal. Então eu queria estar encaixadinha na sociedade com a vida normal. E aí fiquei uns 2 anos estável, né? Fui uma época que eu até fui morar fora, aproveitei para, nossa, vou fazer agora tudo que eu não fiz por causa da doença. Fui estudar cinema, fui estudar inglês, fui trabalhar, sim, falei, agora é a hora. Só que aí eu comecei a piorar de novo, né? E aí eu falei, nossa, tô piorando. Essa piora que você fala é mais para depressão, quer dizer, aí começou a ir para depressão, mas eu sempre tive a coisa que eles chamam do estado misto, a depressão, mas muita irritação, agressividade. Que já entra a hipomania um pouco tudo misturado. E aí né? bebia, louca, e aí eu promiscuidade, porque aí eu queria ver se eu pegava a doença. Gente, isso é uma coisa muito séria, mas eu chegava a transar sem camisinha, e para você ver, e eu que era louca, né? Para ver se eu pegava a doença. O que significava para você naquele momento pegar a doença? É uma forma de chegar a... Porque aí eu vou ter uma doença de verdade. Que as pessoas vão entender. Porque todo mundo me olhava, ai, mas você é tão bonitinha e você tem tudo. Eu não sei o que é ter tudo, mas enfim, né? Mas, ai, você não tem do que reclamar. E eu, por dentro, assim, em carne viva, me sentindo péssima. Então eu falei, poxa, se de repente eu peguei... Comportamento autodestrutivo? Totalmente é onde você busca um alívio também imediato, né? Quer dizer, essa compulsão pelo sexo, pela comida, E aí não é... Todo mundo fala, ai, que legal, né? Porque era uma época que eu tinha, tipo, 2, 3 ficantes na semana. E não era só ficante, eu transava, né? Mas é o sofrimento também, a ressaca moral de você saber que você está buscando nisso alguma solução, né? A válvula de escape. Sim, que exatamente. É o que todo mundo faz. Exatamente. Se a gente pegar, por isso que a Carla falou, eu concordo, a sociedade é louca. Se você pegar happy hour, o que tem de happy nesses hours, gente? Vamos combinar? A pessoa tá lá, não aguenta mais, porque ela vive que nem um burro de carga, né? A gente tem que trabalhar 15 horas. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso relaxar. Então, eu preciso beber, então eu preciso... E as válvulas de escape vão, né? Só que tem gente que adoece, né? Que tem realmente uma doença, um transtorno, que aí a coisa potencializa. E aí pra você, então, entrou a compulsão pelo sexo, pelo álcool? O sexo não era compulsão, era mais a coisa autodestrutiva. Sabe, assim, não era coisa, não tinha coisa do sexo, não tinha isso. Era coisa, sabe, eu me odeio, sabe, assim, eu me odeio, então deixa... Eu vou me machucar pra... Era uma coisa, eu não me cortava, mas assim, em compensação, eu tirava racha, eu pegava o carro bêbada. Então, assim, quando acontecem coisas como aconteceu da Paulista, que o menino bebeu, arrancou o braço do outro, eu poderia ter sido um desses motoristas. Poderia ter matado alguém, poderia ter causado tragédia, porque eu tinha um comportamento completamente inconsciente e destrutivo. Né? Querendo ou não, é uma ameaça, né? Você não tá bem, você tá enchendo a cara, só que para quem olha de fora, é normal. Então, tudo bem.
né? Então, aí, esse período, então, você se jogou aí nas compulsões, quer dizer, voltou, né? Você voltou a se sentir... E voltou, e aí tinha as fases da depressão, que era aquela coisa de não ter energia, de não conseguir levantar, de não conseguir acompanhar uma novela, de não funcionar. Gente, então ficava... voltando mais uma vez à questão da depressão, falando mais uma vez que depressão não é preguiça, pelo amor de Deus, né? A pessoa não tem energia, motivação e a menor condição física, né? Físico. Eu falo muito isso aqui porque o que eu ouço de que depressão é preguiçoso. É falta de Deus, é frescura. Exatamente, exatamente. Então, assim, depressão a pessoa não consegue nem levantar para escovar os dentes. Imagine ir trabalhar ou ir fazer alguma coisa. Tanto que a maior causa de absenteísmo nas empresas é a depressão. Exatamente. Né? Isso não é a gente que está inventando, isso é dados, não, né, gente? Exatamente, isso, é terrível, existe, né? que hoje em dia alguém querer negar que existe depressão, que depressão é doença, é muita ignorância. Exatamente, assim, o sofrimento que a pessoa passa, né? Então, assim, mais uma vez, acho que a informação é importantíssima. Então, gente, não tem nada de preguiça. Ao contrário, eu acho que são pessoas muito fortes, que estão lutando e estão aguentando uma coisa terrível. Porque estão doentes, né? Estão doentes e geralmente não tem apoio, né? Exatamente. Eu fico imaginando isso. Imagina alguém com câncer, a pessoa acabou de sair da quimioterapia, tá lá arrebentada e você enchendo o saco. Ai, mas vai trabalhar, que frescura, preguiça, isso é coisa de gente vagabunda, isso é muito cruel. É muito cruel, né? Mesmo, é muito cruel. Porque quando a gente fala as doenças invisíveis, né? Quer dizer, o que não se pode ver, que realmente... Não, mas quem não me existe, prova que... né? Vou negar, então. Vou negar, né? Então, voltando para você volta, então, né? Você tem uma recaída e aí como Tive essa recaída, foi quando eu estava em São Paulo e aí, no meio disso, foi quando a gente fez o Vida. Né? Tá. E o Vida, eu lembro que eu estava numa fase... Eu tenho muita carta de suicídio dessa época, que para mim era isso, eu preciso pôr para fora, mostrar para as pessoas que não é frescura, que eu não me matei do nada, porque eu tinha muito isso, porque ainda vão me matar e depois vão ficar falando que eu me matei do nada, né? Tá. Eu falei, não, eu preciso... Mas para mim era certo, eu ia fazer o filme e depois eu ia me matar. Só que aí mais uma vez um amigo meu, que foi um dos que dirigiu o filme, o Vinícius, me deu tanto apoio, assim, tanto que foi outra pessoa que não ficava, ele me dava apoio. E ele foi um que assim começou, Ana, ele comprava livro, achei esse livro, marquei médico para você, ele me levava no médico. E aí, com o Vinícius, eu descobri que, fora a medicina convencional, existia todos os tratamentos complementares alternativos. Então, acabei conhecendo medicina chinesa, fui fazer acupuntura, e aí eu acabei conhecendo outros tipos de terapia, fui fazer bioenergética, fui fazer terapia transpessoal, e aí um mundo novo se abriu. E aí eu falei, nossa, existem outros caminhos. Eu não me dei bem com medicamento, eu não me dei bem com a psiquiatria, mas tem todo isso existe, que legal. Então que bom aí eu que falei, essas pessoas surgem na nossa vida, né? Parece de propósito em momentos que a gente está precisando delas, né? O Vinícius era muito assim, às vezes eu estava em casa, porque, gente, o que me restava? Eu não conseguia fazer nada. Então eu ficava bebendo. Né? Comprava cerveja e ficava, porque assim, para me aliviar. Eu não sabia outras coisas. Sim. Eu não sabia que eu podia fazer yoga, que eu podia fazer meditação, que tinham outras formas de me ajudar. Eu sabia o que a sociedade me ensinou. Olha, bebe para relaxar, né? Exato. Então eu bebia. E aí, quando eu estava no auge, aquela mal-estar, aquela coisa, e aqui, São Paulo, antes eu tive sorte que eu morei em cidades pequenas, que eu não morei em prédio, não tinha problema de janela, porque se tivesse, hoje eu não estava aqui. Você tem certeza que você teria... Eu teria pulado. Uma das minhas, quando eu morava num prédio, quando eu fazia faculdade, quando eu tentei me matar, eu cheguei a subir para ver se era alto o suficiente para eu pular. Olha só. Só que não era, eu falei, se eu pular, eu só vou me arrebentar, não vai ser legal. E no momento do pensamento, né, suicida, da morte, o que deveria te vir era alívio da dor. Né? Você cessar essa dor, né? Que geralmente acontece, uma saída, né? Eu não aguento, eu vou, né, sair disso. Ana, tem uma mensagem para você aqui do Marcelo e Maiara.
Gostaria de parabenizar a Ana Maria, que apesar de ter comido o pão que o diabo amassou, conseguiu reagir e transformar em arte maravilhosa todo o seu sofrimento. Seu trabalho é lindo e sensível, realmente. Ah, que legal. Doutora Tati, como explicar que uma pessoa com depressão tão profunda consiga fazer tamanho esforço a ponto de construir um trabalho como o de Ana Maria, que deve requerer muita energia e concentração? A própria depressão daria forças para reagir procurando uma fuga na arte? Tá. É comum as pessoas depressivas terem essa coragem de virar o jogo e ir para a luta? Isso não demonstra que no fundo é uma pessoa saudável tentando sair do poço? Eu acho que nem todos os casos são como o da Ana, mas eu acho muito importante a gente estar ouvindo, né, o que ela está falando, até para perceber que realmente o que é importante, o que eu percebo que é muito importante na história dela, ela foi atrás do autoconhecimento, né? E a partir do momento que ela assumiu a história de vida dela, assumiu desde lá atrás, né, o abuso do pai, por que ela passou tudo isso, né? E ela foi se encontrando, quer dizer, ela consegue sair disso e ter sabe? Eu vejo por aí, né? Acho que o seu autoconhecimento... Gente, a gente estava até falando disso, né? Sim. O remédio às vezes é importante, sim, só que a principal cura de qualquer transtorno é o autoconhecimento. É você se conhecer é o quê? Saber como eu funciono. Eu, por causa dos abusos, como que a minha mente começou a funcionar? Culpa, medo, vergonha, anulação. Então, eu passei, não é que você tem que ficar remoendo a infância para ficar com raiva do pai, da mãe, ou seja lá de quem te criou. Mas para entender como que hoje você se trata. Eu comecei a me anular, eu me sentia culpada. Por quê? Porque lá na infância a referência que eu tive foi isso. E então, na infância você não tem uma possibilidade de ser racional dessa forma e entender que você não é culpada. Então... E a criança, e isso é outra coisa, são dados. Se a criança ela não é tratada com respeito, se ela não vive num lar onde ela tem segurança, pode ter certeza, alguma coisa, aquele adulto, a gente é influenciado pela criança que a gente foi ontem. Não adianta as pessoas quererem fechar os olhos para isso, tomar o remédio e achar que vai melhorar. Não. Não vai. Não vai. Se você não acha essa criança interior aí machucada, ferida e cura ela, e traz ela, abraça ela, trata ela com carinho, entende ela, né? E isso só se faz com muita terapia. Exatamente. Então, assim, como que ele chama? É Marcelo, Aqui né? é o Marcelo e Maiara. Marcelo e Maiara? Isso. Por mais, uma coisa que eles falaram no meio que me chamou a atenção, a questão do potencial de saúde. Quando a gente vai buscar tratamentos, que o foco não é na doença, mas no potencial de saúde, aí também você tem a possibilidade de cura. Porque isso acontece muito. A psiquiatria fica na doença. A doença, eles têm a Bíblia deles, que é desse tamanho, né? Sim. Cada vez tem mais transtorno, aí daqui a pouco esse transtorno não é mais transtorno. É uma loucura. Eles vão remoer doença. Tem uma jornalista que escreveu assim, fui dormir saudável e acordei doente, né? Porque ela acordou e se achou. Tá lá, gente, tá todo mundo vai se encaixar em alguma doença. Então, assim, pra psiquiatria, tudo é biológico, eles têm uma visão dogmática e parcial e até ingênua do ser humano. Que o ser humano é só um cérebro que deu tilt. A química cerebral. Psiquiatria não é uma ciência exata. Ignora muito o ambiental. Tudo, gente, né? tá? Teu cérebro tá com problema, não é à toa. Da onde veio isso? Aquela criança lá atrás. Quem garante? Quem fala que não tem trauma? Quem garante que não sofreu abuso, você não lembra? Claro. Gente, a gente vive numa sociedade que é reprimida sexualmente. Então, assim, tem muito caso. Eu conheço muita gente, não é muita gente que me fala que se sente à vontade, como eu falo tudo abertamente, né? Ai, Ana, eu sofri isso, aquilo. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter uma sociedade cada vez mais louca e as pessoas cada vez mais doentes. Porque as crianças não estão sendo tratadas como deveriam ser, com respeito, com amor, com carinho, com segurança. Você falando isso é interessante, até Freud, num momento em que ele acha que toda a questão do abuso e a histeria, né, e os problemas decorrentes é fantasia, né? Então, quando ele pensa que essas mulheres fantasiavam esse abuso, depois ele volta e fala, não, opa, peraí, vamos observar porque isso é real. Isso é real, né? Então até ele desfaz isso, né?
E é real, gente, isso já tem estudo falando, né? Olha, se você pegar crianças, o abuso sexual já é considerado só do adulto se insinuar sexualmente. Aquilo, se a criança tiver predisposição para ter uma doença, pode ter certeza que ela vai desenvolver alguma coisa. Com certeza. Então, assim, essas doenças existem, não é romantizar. Que lindo, então a depressão me fez fazer a arte, não é. Eu, assim, se eu não tivesse tido dinheiro, primeiro isso, para pagar todos os tratamentos que eu paguei, né? Sim, que isso também é... Que é caríssimo, começa daí. Isso era uma das coisas que eu queria muito com a ONG, poder levar esses tratamentos para as pessoas, essa combinação de tratamento, Tá. né? Dinheiro para pagar os tratamentos e achar tudo isso, eu não teria melhorado. Ana, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero colocar o finalzinho do seu vídeo, tá? Tá. E entre em pensamentos filmados, gente, está passando aí, e assistam o filme Vida, que tá lá, o Vida, né? tá É tudo muito lá. bonito. Eu queria que você deixasse uma palavra final para as pessoas que estão assistindo, para quem tem a depressão e está num momento de o que é que eu faço, né? Olha, primeira coisa, se aceite com doença e tudo. Tenha paciência. Vai estudar sobre as doenças, psicoeducação e busque o autoconhecimento. Vá buscar terapias, vá buscar ajuda médica e vá para dentro. Cada vez mais. Autoconhecimento, vá fazer yoga, meditação, importantíssimo. Ana, Amei. amei você. Também, meu amor. Tá? A gente vai fofocar, né? Olha, adorei. Também. Gente, vamos passar o resto do vídeo da Ana e eu vejo vocês na próxima sexta. Beijo grande. Mal-estar todo mundo tem, tristeza todo mundo tem. A tristeza, inclusive, é importante do ponto de vista adaptativo, que a pessoa, quando está triste, ela se recolhe, ela pensa na vida, existem os lutos absolutamente normais. Porém, por quanto tempo essa pessoa está passando por esse sofrimento dito normal? Eu não tinha energia, eu vivia muito cansada, chorava do nada. A pessoa fica com um nível de energia muito baixo, falta no trabalho. Aliás, a depressão é uma das maiores causas de absenteísmo no trabalho, especialmente depressão leve, que a pessoa falta uma vez, depois continua indo, aí depois de um mês falta de novo, né? E aí ela acaba dificilmente se dá conta de que ela tem depressão porque ela não está triste. E eu não conseguia colocar o pé, literalmente, colocar os pés no chão. Eu usava muito salto, tanto que o meu apelido na época da faculdade era tamanca. Me doía, se eu ficasse com os dois pés no chão, eu sentia dor. Então eu vivia na meia ponta, nem bailarina. Eu bebia, porque de certa maneira as bebidinhas, a cervejinha, os vinhos, me aliviava dessas sensações ruins. Mas eu bebia para aliviar, dava aquela aliviada, só que logo em seguida eu piorava, eu ficava muito pior. E aí o que eu fazia? Eu pegava o carro, nessa fase que a bebida dava essa baixada, essa deprê, eu pegava o carro e ia tirar racha bêbada. Né? E a molecada da cidade que eu morava achava o máximo porque eu tirava racha e era legal. Fora isso, ela pode ter perda do prazer nas atividades em que normalmente ela tinha, perda da libido, em casos mais graves, ideias de morte.
Eu me forçava a ir na faculdade, eu me forçava a ir nas baladas, eu me forçava a fazer coisas que as pessoas normais fazem, mesmo me sentindo um peixe fora d'água, estraçalhado, desmilinguido, me forçava a viver como as pessoas vivem. E eu não queria encarar que tinha alguma coisa de errado comigo.